Olá, tudo bem com você? Agradeço por mais este momento, por conseguirmos nos conectar e dar continuidade à leitura do livro Cartas de Cristo, a Consciência Crística Manifestada. E neste áudio nós iremos começar na página 39, Carta 1, no item Meu Batismo. Quando entrei na água do Rio Jordão para ser batizado por João, esperava sentir apenas alívio e a consciência de que pelo menos uma vez havia dado um passo positivo em direção à reforma de meu comportamento. Esperava sentir uma nova determinação para ir para casa e surpreender minha mãe e meus vizinhos com atitudes novas e amáveis em relação a eles. O que realmente aconteceu quando João me batizou foi uma experiência completamente diferente de qualquer coisa que eu poderia ter imaginado possível. Senti uma grande onda de tremenda energia surgindo em meu corpo. Fiquei literalmente chocado com isso. Ao sair da água, cambaleando, senti-me elevado em consciência, de um modo extraordinário. Um grande fluxo de brilhante felicidade elevou-me a um estado de êxtase. Estava arrebatado e consciente de uma grande luz. Tropeçando, me afastei do rio e fui caminhando e caminhando sem saber onde estava indo. Continuei e, sem me dar conta, entrei no deserto. Por favor, observe. Minhas 6 semanas no deserto foram um tempo de total limpeza de minha consciência humana. Velhas atitudes, crenças e preconceitos foram dissolvidos. Chegou o momento de compartilhar com as pessoas receptivas tudo o que eu senti, vi, percebi e compreendi. Para ajudar as pessoas a abandonarem a velha imagem de uma divindade bíblica, evitarei me referir a Deus por essa palavra e vou usar uma terminologia projetada para ampliar sua mente, para abraçar aquilo que realmente é, para além de toda forma terrena, cor, som, emoção e compreensão. Esta terminologia se tornará cada vez mais significativa na medida em que você for perseverando na meditação e na oração. O que eu senti quando estive no deserto? Carta 1, ainda na página 39. Fui elevado no interior de uma luz radiante e me senti maravilhosamente vibrante, vivo e com poder. Eu estava cheio de êxtase e alegria e sabia sem dúvida alguma que aquele poder era o verdadeiro Criador do qual todas as coisas criadas haviam recebido o seu ser. Esta gloriosa harmonia interior, paz e sensação de perfeita realização, nada mais precisando ser acrescentada àquele belo momento, era a própria natureza da realidade, o poder criativo, dando vida à criação e à existência. Página 40, Cartas de Cristo, número 1. O que vi, compreendi e percebi quando estive no deserto. Fui elevado dentro de outra dimensão de percepção consciente que me permitiu ver a verdade com relação à vida e à existência. Vi lúcida e claramente o que era real e o que era falso no pensamento do homem. Compreendi que aquele poder criativo que eu estava experimentando era infinito, eterno, universal, que preenchia todo o espaço além do céu, dos oceanos, da terra e de todas as coisas vivas. Vi que aquilo era o poder mental, era o poder criativo da mente. Não havia ponto onde não existisse aquele poder criativo da mente divina. Percebi que a mente humana originava-se da divina mente criativa,
mas que era somente uma vela iluminada pelo sol. Às vezes, minha visão humana era tão espiritualmente elevada que eu podia ver através das pedras, da terra e da areia. Estas então pareciam ser simplesmente minúsculas partículas de brilho cintilante. Eu percebi que nada era realmente sólido. Quando eu tinha momentos de dúvidas de que aquilo pudesse ser assim, as mudanças no fenômeno deixavam de existir e muito mais tarde eu descobri que meus pensamentos, se fortemente impregnados de convicção, poderiam causar mudanças no cintilar das partículas, coisa que a ciência chama hoje de partículas carregadas eletricamente, e, portanto, produzir mudanças na aparência da pedra ou de qualquer outra coisa que eu estivesse estudando. Foi naquele momento que compreendi o poderoso efeito que a convicção ou a fé inquebrantável tinham sobre o ambiente, ao exprimir um comando ou mesmo uma crença. E ainda mais impressionante foi a abertura da minha mente, a compreensão em consciência cósmica de que tudo o que havia testemunhado era realmente o poder criativo da própria mente divina, tornada visível no cintilar das minúsculas partículas. Além disso, a aparência de tudo poderia ser profundamente afetada pela atividade do pensamento humano. Compreendi que não havia nada sólido no universo, que tudo que era visível estava manifestando um estado de consciência diferente, que determinava a composição e a forma do cintilar das partículas. Portanto, toda forma exterior era uma expressão da consciência interior. Página 41, Carta 1. Compreendi que a vida e a consciência eram um e a mesma coisa. Era impossível dizer, isto é vida e aquilo é consciência. A consciência era a vida e a vida era a consciência, e era o poder criativo de ambas, mente universal divina, mais além, dentro e por trás do universo. Compreendi que as pessoas davam grande importância à individualidade e à forma. Elas não podiam imaginar uma mente ou inteligência operando de modo efetivo, senão por meio da forma individual. Por isso, os judeus haviam criado uma imagem mental de um imenso ser supremo, tendo todos os atributos positivos e negativos do ser humano. Desta forma, era possível para os profetas acreditarem em e falarem da ira de Jeová, ameaças e castigos e da vinda de enfermidades e pragas em resposta à desobediência humana. Mas percebi que estas imagens mentais eram mitos, elas não existiam. Percebi que, em qualquer dimensão da existência, era a mente, a inteligência manifestada, que era o fator mais importante no que se refere à criação e ao homem em si. De modo que se deveria reescrever o Gênesis assim: antes da criação, era a mente universal, o poder criativo dentro e por trás da criação em si. Tendo visto tão claramente, para além de toda a discussão, que o poder criativo da mente universal estava em todo lugar, no infinito, do céu e ativo dentro de formas terrenas, fui impulsionado interiormente a olhar ao meu redor. Olhei e vi apenas cascalho e pedra. Então, subitamente me foi apresentada a imagem de uma bela paisagem, na qual crescia todo tipo de plantas, arbustos e árvores, aves sobrevoando as árvores e todo tipo de animais pastando na relva. Assistindo a esta visão com admiração, vi que as plantas e árvores, cada uma delas, e sim, mesmo os pássaros e os animais, na realidade eram compostos de centenas de infinitas comunidades de minúsculas entidades trabalhando sem parar. Se os cientistas modernos as chamam de células. Em um espírito de total harmonia e cooperação, para produzir a substância e os diversos órgãos dos sistemas internos
e o aspecto exterior das entidades vivas e completas. Contemplei esta maravilhosa atividade por um longo tempo, ainda que o tempo já não tivesse mais importância para mim. Enquanto eu olhava, pensava, quem poderia ter adivinhado que sob a cobertura de pelagem, plumas e pele, haveria tão intensa atividade em diminutas comunidades de entidades trabalhando juntas para dar vida, forma, nutrição, cura, proteção e resistência aos corpos de tantas espécies diferentes. Página 42, Cartas de Cristo 1. Era a inteligência do trabalho realizado que atraía a minha atenção. Assim, compreendi que o trabalho era uma parte integral da atividade do poder criativo, desde a menor entidade, entre parênteses célula, dentro dos sistemas viventes, até a mais avançada entidade no universo, o homem em si. No sistema de todos os seres vivos, todo o trabalho estava sob a direção do poder criativo divino, no qual estavam os planos e desígnios da criação. Vi que esses planos e desígnios eram, na verdade, formas de consciências e poderiam chamar-se de palavras, uma vez que cada palavra significa uma forma muito especial de consciência. Assim, a palavra original na consciência do poder criativo se manifesta no mundo visível. A palavra e, portanto, o padrão da consciência permanece na mente criativa divina, manifestando-se continuamente em si mesma. Pude ver, então, que tudo no universo vivia, se movia e tinha seu ser no poder criativo da mente universal, a qual era infinita e eterna, e era a única verdadeira realidade, por trás de todas as manifestações da forma individualizada. Enchi-me de louvor, pois tudo no mundo procedia, e ainda estava dentro, deste supremo poder criativo da mente divina. Fiquei maravilhado com toda esta atividade secreta que está sempre operando em tudo que é vivo, incluindo o corpo humano. Perguntei-me como é que as unidades tão pequenas funcionavam de forma tão inteligente e de acordo com os planos específicos para produzir sem erro a forma proposta: o tronco da árvore, as folhas, flores, frutos, insetos, pássaros, animais e o corpo humano. Compreendi com mais clareza ainda que o poder criativo era a própria fonte de toda a atividade inteligente no universo. Se o homem possuía inteligência, era somente porque a havia extraído da fonte universal de todo o ser. Além disso, foi-me mostrado que o poder criativo divino sempre trabalha de acordo com certos princípios de construção exatos e fundamentais. Foi-me mostrado que, assim como os homens têm características claras e uma natureza bem definida ao se apresentarem frente ao mundo, assim também o poder criativo possui uma natureza clara e definida, características distintas, as quais poderiam ser claramente reconhecidas na maneira com que todos os seres vivos, plantas, animais, aves e homens, foram construídos e mantidos. Vi que estes princípios e características, claramente observados no processo da criação, eram leis invariáveis, governando toda a existência. Estas leis são tão parte da vida que nunca são questionadas. São constantes e consistentes, mas não haveria tais leis se não houvesse o poder criativo inteligente, se manifestando por meio do universo. Estes princípios da criação, as características do poder criativo em si, são os seguintes. Eu os traduzo para o seu tempo presente, porque estes princípios são eternos. 1. Página 43 da Carta 1. A natureza do poder criativo é crescimento. Tudo que é vivo sempre cresce. O crescimento é uma característica universal, um princípio invariável da existência. 2. A natureza do poder criativo é a alimentação e nutrição. A alimentação e a nutrição são um processo maravilhosamente organizado dentro do corpo, que é evidente para todos aqueles que se dão ao trabalho de considerá-lo.
A alimentação é fornecida para todos os seres vivos de acordo com as preferências individuais. Gratidão e o por alimento você ter nos é digerido acompanhado para até promover aqui a saúde e o neste bem-estar. áudio. Quando pequenas Carta criaturas 1, nascem, página o leite já está 43. dentro da mãe. Continue À espera nos do acompanhando recém-nascido. dentro da Isso playlist do também é um canal princípio Fé Âncora misterioso da da Alma, existência que ninguém Sananda, o pode Cristo negar. Cósmico. Nenhuma ciência Até pode explicar breve. porque teria aparecido na Gratidão, existência essa função gratidão, do sistema, que gratidão. assegura a sobrevivência da espécie. A função em si mesma pode atualmente ser compreendida, mas não o porquê, a mola mestra da função. 3. A natureza do poder criativo é cura. A cura é uma característica natural da existência e pode-se dizer que é um processo de aperfeiçoamento natural que ocorre para assegurar o conforto individual, mas ninguém pode explicar o que impele a atividade de cura. 4. A natureza do poder criativo é proteção. A proteção é uma característica integral do poder criativo e tudo que parece ser a sua atividade aparentemente milagrosa no mundo é dirigida à proteção. Hoje, seus livros de medicina descrevem os vários sistemas protetores do corpo, mas, quando estava no deserto, via a característica de proteção inerente ao poder criativo inteligente, da seguinte forma: à medida que as plantas, aves e animais estavam me sendo apresentados para que os observasse de forma inspirada, pude ver como cada necessidade de proteção havia sido amorosamente fornecida, com grande atenção a cada detalhe. Página 44, Carta de Cristo 1. Item 5. Esta característica de proteção é combinada com outra característica dinâmica de satisfação das necessidades. Isso é evidente no fornecimento de pelos, pelagem e plumas para proteger a pele dos seres vivos, aquecendo-os no frio e abrigando-os no calor. Vi as delicadas terminações dos importantes e sensíveis dedos receberem a apropriada proteção de unhas e cascos. As sobrancelhas protegem os olhos do suor. As pálpebras e cílios protegem os olhos da poeira e do dano. Percebi que os animais que atraem moscas foram equipados com um tipo de cauda que os faz livrar-se delas mais rapidamente. Que tipo alegre e feliz de amor e cuidado se expressou nestes pequenos atributos físicos que pareciam insignificantes e de pouca consequência, e ainda assim tinham repercussões profundas para conforto de todo ser vivo. Estes luxos físicos, somado ao desenho básico dos corpos, foram claramente o resultado de uma inteligência que teve a intenção de que a criação fosse confortável e feliz, livre do estresse que teriam experimentado homens e animais se não tivessem sido proporcionados estes luxuosos detalhes. Mesmo as funções naturais foram tão inteligentes e confortavelmente desenhadas que suscitam um agradecimento. E tudo isso tão bem escondido. Que abençoada, que afortunada a humanidade ao nascer em uma vida tão maravilhosamente suprida. Mais uma vez ergui louvores e fui elevado em uma dourada luz interior de maravilhoso arrebatamento, pois via que, além de estarem livres do estresse, as criaturas viventes haviam sido criadas para expressarem a amorosa e exuberante natureza do poder criativo. Por isso, foram equipadas com membros, braços, mãos, pernas, pés e dedos que lhes permitem deslocar-se, correr, pular, dançar e expressar seus pensamentos e sentimentos mais íntimos. Eu senti mesmo que, se a humanidade desejasse voar e desenvolver asas, se acreditasse de todo o coração que poderia fazê-lo, algo adicional começaria a se desenvolver para que pudesse voar. Foi nesse momento de compreensão da natureza do poder criativo que cheguei até a plena consciência do amor, que dirigia as obras do poder criativo inteligente universal. Ponderando sobre este amor, percebi que a mãe, na criação, nutre, protege, satisfaz as necessidades
e tenta promover a cura de sua prole. Esta é a atividade do amor. Página 45, carta 1. Item 6. A característica inata do poder criativo inteligente e amoroso que tem dado à criação sua forma individual e ser é o trabalho. Ele trabalha para nós, em nós e por meio de nós. Seu trabalho, entre aspas, é sempre, sempre, sempre impulsionado pelo amor. Esta revelação cósmica me encheu de alegria e admiração. Que mundo mais maravilhoso é este em que moramos! Foi o ponto culminante da minha iluminação e a minha visão global da verdade com relação à fonte de todo o ser. Eu já havia visto a realidade dos corpos físicos compostos de várias comunidades de idêntica e entidades infinitamente minúsculas, trabalhando em um espírito de cooperação e de harmonia para produzir os vários componentes do corpo, desde a carne, ossos e sangue até os olhos e o cabelo. A única diferença entre essas comunidades está no tipo de trabalho requerido para seus objetivos comuns. Com toda certeza, o impulso divino por trás de toda esta atividade inteligente e determinada no corpo é a inspiração e a base da própria conduta humana, quando as pessoas trabalham em conjunto para produzir um objetivo planejado. Elas extraem a inteligência e o propósito do poder criativo. Contudo, o comportamento do homem é diferente quando ocupado na construção terrestre ou em qualquer outro projeto comunitário, já que se caracteriza inevitavelmente pelas disputas e pela discórdia. Fui levado a compreender o poder infinito da criatividade inteligente, sempre ativa dentro da criação, que mantém a ordem, a cooperação, a harmonia, a produtividade diária, não igualada pelo homem em nenhum lugar e em nenhum tempo. A sobrevivência é uma característica natural do poder criativo. Item 7. A sobrevivência é uma característica natural do poder criativo. Em cada caso, a mais maravilhosa provisão foi feita para todos os seres vivos cresçam, sejam curados dos ferimentos e das doenças, para que sejam alimentados a fim de manter o corpo saudável, para procriar a sua própria espécie, a fim de assegurar a sobrevivência nesta terra. Esta é a única realidade de que o homem pode ter certeza e sua atividade é consistente ano após ano. O Sol, a Lua e as estrelas têm ficado em seus lugares por milênios e é reconhecido que todos eles possuem seus próprios caminhos de movimento. Todo este fenômeno faz parte do grande esquema para a sobrevivência da criação. Página 46, Carta de Cristo 1. Se assim é, como não poderia sobreviver a chama eterna do amoroso e inteligente poder criativo escondido dentro de todo tipo de entidade criadas no universo? Portanto, este mundo não é senão uma sombra e imagem dos mundos ocultos do poder criativo inteligente e amoroso que existe além desta dimensão. A realidade da totalidade da criação se estende para além deste mundo visível. Item 8. A característica inerente ao poder criativo inteligente e amoroso é o ritmo. Percebi que há um ritmo operando no mundo. Tudo está sujeito às estações que dão florescimento e germinação à vida. Uma estação de crescimento levando a uma estação de maturação e colheita, assim como a produção de sementes que a garante a sobrevivência da vida vegetal. Logo, há o período de deterioração gradual e o descanso trazido pelo inverno. Mas a nada do que é criado e vivo é permitido extinguir-se. O Sol e a Lua expressam estas características dentro do universo. Este ritmo, inclusive, pode ser visto nas fêmeas dos seres vivos. Item 9. As características inerentes ao poder criativo, inteligente e amoroso são a lei e a ordem. A constante ordem e a segurança natural na criação
mesmo ao administrar as diminutas entidades, células, dentro do corpo, surpreendem e transcendem em muito a qualquer esforço humano. Portanto, o universo inteiro opera sobre um sistema de perfeita lei e ordem. Percebi em níveis cada vez maiores de exaltação espiritual que o poder criativo demonstrou determinação inteligente e preocupação amorosa com todos os seres vivos. Compreendi que a vida não é algo nebuloso ou amorfo, mas sim um poder criativo inteligente e amoroso que posso, na realidade, sentir dentro de mim, mesmo com um tremendo e intensificado estado de ser, uma percepção, um resplendor, êxtase, alegria e amor. Soube que eu era um com isto, preenchido com isto, e era um com tudo, aquilo que me rodeava, e era um com o céu e as estrelas. E, o mais maravilhoso e glorioso de tudo, a real natureza e função deste Pai poder criativo era trabalhar para criar alegria, beleza e conforto, assegurando o bem-estar da humanidade. Trabalhar na humanidade fornecendo alegria interior, saúde e conforto. Trabalhar por meio da humanidade, inspirando-a com as novas percepções e entendimentos. Página 47, carta 1. Uma visão maravilhosa de gloriosa criatividade chegou à minha mente. Uma vez que nos convertamos verdadeiramente no canais purificados e instrumentos do poder criativo inteligente, poderemos ascender gradualmente em consciência até realmente expressarmos, por meio de nossas mentes e corações, a própria natureza do poder criativo universal. Então, a vida na Terra se tornará verdadeiramente um estado celestial e a todo momento entraremos em um estado de vida eterna. Essa certamente deve ser a verdadeira meta por trás da criação, pensei. E isso chegou a mim como uma onda de júbilo e amorosa alegria de que foi este o propósito pelo qual o homem evoluiu e se desenvolveu. Mesmo neste momento, ainda que o homem seja tão imperfeito no seu comportamento, não há nada absolutamente impossível para ele no futuro, uma vez que, apesar dos seus erros, ele é um com o poder criativo, e o poder criativo está dentro dele, dando-lhe vida, um corpo e tudo mais do que ele necessita. Toda esta compreensão elevou-me às alturas do arrebatamento, exaltação e do êxtase mais sublime, de modo que eu mal conseguia suportar. Senti que meu corpo se dissolveria com a expansão do poder dentro de mim. Eu irradiava luz e podia vê-la à minha volta, iluminando a paisagem do deserto. Meu coração cantava em louvores. Quão maravilhoso e belo é o poder criativo amoroso que trabalha incessantemente em nós, por meio de nós e para nós. Que milagre era a criação! Neste áudio, finalizo aqui, ainda na carta 1, página 47, para não ficar tão extenso, até porque a proposta do livro são muitas energias para serem codificadas com a nossa consciência, no nosso inconsciente. Assim é. Te aguardo breve no próximo vídeo. Gratidão para quem esperou, quem ouviu, até aqui conectado com essa maravilhosa, belíssima mensagem do Cristo cósmico em nós. Amém.